eu acho que a maioria das pessoas se interessam, a maioria, né, de vocês, principalmente vocês, adolescentes, aí, ensino médio, principalmente os homens, né, que é o futebol. Futebol. Vocês assistiram a Copa do Mundo? Quem acompanhou a Copa do Mundo aí? Eu acompanhei. Em sala de ensino médio? Eu assisti. Você viu que eu nem vi na aula, né? Então. Eu estava assistindo. Então, você vai ser um bom parceiro para a discussão aqui, então eu vou até abonar suas fotos. Tá bom. E o que vocês acharam do desempenho do Brasil nessa Copa do Mundo? Eu não gostei. Ruim? Muito ruim. Ruim, né? A bola não foi. Ele não levou o Ronaldinho Gaúcho. Devia ter levado, né? É assim, Ele do lado do burro. é burro, né? Quem você acha que ele deveria ter levado? Tele Santos. E vocês acham assim, o que vocês gostam de parar para assistir a Copa? Vocês gostam de parar quando vocês têm aula, tem que parar, tem que sair mais cedo? Vocês gostam? Eu gosto. É bom, né? Eu gosto. Pais de vocês têm que Eu nem ganhei na escola. para o serviço, né? É legal isso aí, né? Todo mundo para. E vocês acham assim vocês acham que é normal? Vocês acham que deve ser assim mesmo? Sim, vocês gostam? Tem que esperar 4 anos. Né? E vocês acham assim, nos outros lugares também, vocês acham que é tudo desse jeito? Assim? O mundo inteiro para. Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? Então vocês gostariam. E agora que acabou a Copa, o que vocês estão acompanhando aí de futebol? Eu estou acompanhando o Campeonato Mundial de Basquete. O Corinthians Centenário do Corinthians. Centenário do Corinthians, um bom tema esse aí. Centenário do Corinthians. Corinthians dizem que é o time do povo, né? Eles falam que é o time que foi criado pelo povo. Interessante isso aí. Você ficou sabendo que atropelaram uma mulher na comemoração? Comemoração deles. Quebraram. Tem que morrer, tem que matar todo mundo. Mas o que vocês acham dessa reunião? Assim, o Corinthians, por exemplo, não ganhou nada. O Corinthians não ganhou nada esse ano ainda. E é o centenário dele. Vocês acham assim, o que vocês acham? O que leva essa paixão do. O que leva as pessoas a comemorar algo assim que, por exemplo, eles não têm um salário, os torcedores, vocês que torcem, tem salário para torcer? O que vocês recebem? Então, mas A gente pode sacanear os amigos que não torcem pro Corinthians no outro dia. Legal isso aí, né? Você faz parte de. Né? Você que é do Corinthians, você pode falar do seu amigo que não é do Corinthians. Você pode ganhar, realmente. Tem isso mesmo. Mas vocês acham assim, por que o brasileiro é tão apaixonado pelo futebol? Tá no sangue, né, professor? Tá no Eu acho que é uma sangue, fuga né? da realidade, professor. Você não. Esse Você cara tem que ir não pra gosta de faculdade. futebol. Você tá muito evoluído com a mão. Brinca. Você já passou de ano, já você fez. Você é o time da família, eu torço por você. Mas então, vocês acham então que está no sangue isso do Brasil? O que vocês acham dessa afirmação aqui, dessa assertiva? Eu tô falando que esse aluno ele tá acima. É viado, senhor. Ai, que burro! O que vocês acham dessa afirmação aqui? O Brasil é um país de futebol. Antes é do futebol do que da maconha aqui na Jamaica, né? Tem isso também, né? Cada caso é um caso, né? Mas assim, falando do nosso. Vocês acham que isso aqui, então, você acha que está no sangue? Está no sangue. O Brasil, você acha que ele é considerado o país do futebol por quê? Porque ele é pentacampeão, né? Ele é pentacampeão. Mais que ganhou o título aí. Ele é o melhor? Muito Vocês melhor. concordam que ele é o melhor, né? Ele é o melhor, então por isso, né? Então, mas vamos voltar um pouco no passado.
Eles conversam bastante. Vamos voltar um pouco no passado e vamos aqui pensar um pouco o futebol quando ele começou aqui no Brasil. Como será que era? Será que o brasileiro assim... O Brasil, você acha que o Brasil que inventou o futebol? O Brasil é o melhor. Lógico que foi o Brasil. Você acha que é também? Eu acho, ele também achou. Quem que inventou o Você futebol? vai falar que não foi o Brasil, né, professor? Aí, quem sabe, foram os ingleses que inventaram esse futebol atual que a gente tem aqui. Só que, claro, há discussões históricas também, quem realmente inventou o futebol, porque ele era praticado há um tipo de esporte parecido com o futebol era praticado há 3 séculos antes de Cristo na China e um pouco depois também, depois de um século depois de Cristo, ele já era praticado no Japão também, algo parecido. Foi praticado também nos maias, antes dos ingleses, com esse tipo de futebol moderno que tem hoje, mas realmente ele foi, esse futebol que a gente conhece, ele foi criado na Inglaterra e veio para cá com quem? Alguém sabe? Alguém que vai falar? Quem que trouxe o futebol para o Brasil? Garrincha. Charles Miller. Charles Miller, que era filho de escoceses, ele trabalhava aqui no Brasil e ele foi estudar na Inglaterra e lá ele aprendeu o futebol, jogava futebol na Inglaterra, e então ele resolveu trazer aqui para o Brasil. Trouxe aqui para o Brasil e começou a mostrar para o pessoal. Só que, para mostrar para um determinado tipo de pessoal. Quem que praticava o futebol aqui? Os índios. Não, isso é lá nos maias, lá é outro tipo de futebol. Esse futebol era praticado. O futebol aqui no início do século XX, era praticado somente por brancos e da maioria ingleses, que trabalhavam em indústrias inglesas aqui no Brasil, e era só um esporte de elite. Todos se vestiam muito bem, todos os participantes do jogo de futebol se vestiam muito bem, o juiz inclusive usava uma cartola, e era só fechado para a elite. Quem podia assistir eram pessoas da elite, e os pobres não podiam entrar, negro então nem pensar, índio menos ainda. Então era só pessoas da elite. Professor, o que é essa elite aí? Elite eram as pessoas que tinham mais dinheiro, e principalmente, como eu falei, os ingleses, né? Que eram os que já tinham. Em vez de cá, a mulher chama Eliette. Então é fácil, mas não é ela não. Ela com certeza não jogava. Senhor, é aula de educação física? Não é aula de educação física e não é aula de história também, por incrível que Professor, é pareça. filosofia isso aí mesmo? Essa aqui é filosofia. Ah, eu vi educação física. Parecia, mas não, a gente não vai praticar futebol não. Eu só quero mostrar para vocês como era o começo aqui, bem diferente de hoje, né? Hoje todo mundo, principalmente os mais pobres, jogam muito futebol, e os negros se destacam muito nesse esporte, mas naquela época não. Você vê que mudou de um século. Por quê, professor? Então, é isso que eu vou começar a mostrar agora aqui. A partir de mais ou menos no século X, começou a ter algumas mudanças. A imprensa percebeu que o povo, a imprensa, os jornais... Século X, professor? Isso, é isso. Não, século X. Não, do século X, não, na década de 10, perdão. Na década de 10, a imprensa começou a perceber como o povo tinha interesse pelo futebol. E eles não podiam ver os times jogar, então eles começaram a divulgar isso nos jornais, mostrar como que os times jogavam lá, falar das partidas, dos resultados, e com isso as pessoas tinham interesse pelo futebol e começaram a comprar mais jornais, vender mais jornais, e consequentemente o futebol começou a ficar mais famoso. Até que em 1919 houve o
acho que o primeiro torneio realmente assim de seleções aqui da América do Sul. Não era esse nome, mas era tipo uma Copa América. E o Brasil foi campeão, foi no Rio de Janeiro isso. E o Brasil foi campeão desse torneio. Foi o que motivou as pessoas, a partir desse momento, começaram a se identificar com o futebol e se identificar com a nação brasileira. Até esse momento, a gente não se identificava como brasileiro, não tinha nada. Um era de tal partido lá, um achava tal coisa sobre política, então ou religião, era muito fragmentado, quer dizer, muito repartido. Cada um pensava uma coisa sobre o Brasil, o que era o Brasil. E, Denise, se você estiver passando mal pra gente. Tá resolvado. Ela não tá passando E a partir desse jogo, então, desse campeonato que o Brasil foi campeão, começou a se perceber que as pessoas gostavam muito de futebol e se identificavam com isso. Os políticos, percebendo isso, logo começaram a investir no futebol. Só que esse ainda foi meio devagar ainda. O político que realmente foi investir no futebol dedicadamente, percebeu nele o potencial para criar uma identidade nacional, foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele sabiamente, percebendo depois do golpe que foi dado, ele deu um golpe lá, né? Tomou o governo, até mais, tomou o governo e percebendo que as pessoas estavam meio perdidas assim com relação ao nacionalismo, ninguém tinha aquele orgulho de ser brasileiro, então ele começou a investir no futebol. Tanto é que ele subsidiou, quer dizer, deu dinheiro para muitos municípios construir seus estádios de futebol e fez com que o jogador se profissionalizasse. Com isso, ele conseguiu fazer com que houvesse uma paz no Brasil, ajudou na paz dele, a paz social, o movimento de paz social. Enquanto ele repreendia, ele era repressor no seu governo, mas ele dava para as pessoas a mesma coisa que acontecia com os gladiadores. Você já ouviu falar dos gladiadores lá no Império Romano? Eu vi o filme. Você já viu o filme do gladiador? Da mesma forma, era um tipo de espetáculo, o chamado pão e circo, né? Que faz com que as pessoas tirem o foco. O que faz com que as pessoas tirem o seu olhar, parem de prestar atenção no governo em si, para prestar atenção no futebol. Com o passar do tempo, para não prolongar mais, com o passar do tempo, na ditadura militar, você já ouviu falar da ditadura militar aqui? Já. Suzana já falou. A Suzana sabe bastante sobre isso, ela gosta de estudar história, ela acha que vai ser historiadora. Ela de PC. Ela não.